Meu nome é Maiara. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o impacto das alterações climáticas nas doenças que são transmitidas por vetores. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, em qualquer momento, podem me interromper, tá? Perguntar. E, então, vamos começar falando dos dois conceitos que nós vamos abordar hoje. Alterações climáticas e doenças transmitidas por vetores. Vamos começar falando um pouquinho de alterações climáticas. Quando vocês ouvem esse termo, o que vem na mente de vocês? Qual que é a primeira coisa? Aquecimento global. Boa, que mais? Mudança de clima. Uma mudança nas estações? Também? E aí, mais alguém? Como, perdão? Derretimento das calotas polares, muito bem. E doenças transmitidas por vetores? Esse é mais complicadinho, né? Doença vetorial. Vocês já ouviram falar? Alguém conhece alguma? Sabe do que se trata? Nenhum palpite? Precisa de um ser para transmitir ela? Bom, vamos discutir melhor isso daí. Mais alguém? Bom, então vamos começar falando das alterações climáticas. Essas alterações climáticas que nós vamos discutir hoje, elas são causadas por alguns impactos ambientais que vêm ocorrendo na atualidade. Os impactos ambientais, de maneira geral, eles podem ser divididos em dois tipos. Aqueles que são originados de componentes naturais. Ou seja, é aquele que a atividade humana não exerce nenhuma força sobre ela. Pode ser vulcanismos, alterações na órbita da Terra, explosões solares, mas também existem os impactos ambientais que são classificados como antropogênicos, que são aqueles que originam-se a partir da expansão da população humana, da expansão da atividade humana, como, por exemplo, o aumento na emissão de gases, o desmatamento, as queimadas, tudo isso pode provocar impactos no meio ambiente. E apontado como grande parte das o culpado por grande parte dessas alterações climáticas que nós temos hoje, a gente tem o efeito estufa. Quem já ouviu falar aqui de efeito estufa? É bem comum, né? A gente ouve falar bastante nas aulas, aí na TV. O efeito estufa, só para vocês relembrarem, ele é um fenômeno natural. Ele ocorre naturalmente e ele caracteriza-se pela presença dessa camada de gases que recobre o nosso planeta. E o efeito estufa, ele não é de tudo maléfico, ele tem o seu papel positivo, uma vez que a presença dele permite que os raios solares passem por essa camada de gases e parte do calor seja absorvido pela superfície da Terra, pelos oceanos, aquecendo o nosso planeta. Sem o efeito estufa, as temperaturas na Terra ficariam abaixo de zero. O problema é o agravamento dessa camada de gases que compõem o efeito estufa, devido a todos aqueles fatores que nós falamos, a queima de combustíveis fósseis, os poluentes que nós estamos emanando para a atmosfera, que está agravando esse efeito. Com isso, essa camada fica mais densa e cada vez menos os raios solares que não são absorvidos pela superfície da Terra podem ser refletidos de volta para a atmosfera. E cada vez mais calor fica retido aqui no nosso planeta. Com isso, a temperatura vai aumentando gradativamente. Tudo bem até aqui? Então, resumindo o que eu falei,
O efeito estufa, ele tem um papel importante e benéfico, que é a filtragem dos raios solares e ajuda a estabelecer a temperatura no planeta, mas, em excesso, o que tem acontecido é um aumento na temperatura no planeta. E quais são os gases que compõem essa camada? O principal deles é o dióxido de carbono, que ele origina-se pela queima dos combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, e ainda pode ser composta pelo óxido nitroso, que vem do uso de fertilizantes agrícolas no solo. Outro gás importante que compõe a camada do efeito estufa é o gás metano, cuja origem vem principalmente da criação de bovinos. Alguém sabe, na criação de bovinos, da onde esse metano está vindo? Alguém tem um palpite? Da onde vem o metano da criação dos bovinos? Do pum da vaca. É o pum da vaca que está liberando metano na atmosfera. Quase lá, hein? Só que, na verdade, aqui, vejam bem, nós não estamos falando de uma vaca, de uma pequena produção de bovinos. Mas você imagina o tamanho da criação de bovinos existente no nosso planeta para alimentar toda a população mundial. É muito metano que essas vacas estão liberando para a atmosfera, não é? Também é acusado como um agravador do efeito estufa. Então, fenômenos como o aquecimento global, que vocês já citaram no começo, vem ocorrendo e, com isso, a temperatura média da Terra vem aumentando, as perspectivas futuras não são positivas, estima-se que a temperatura pode subir até 4 graus até o final desse século. Com isso, o aumento nos níveis dos oceanos vem aumentando por conta do descongelamento das geleiras, que foi um fator que vocês também já falaram no começo, e o aumento da pluviosidade, que é o aumento no volume das chuvas, devido às maiores precipitações por conta dos aumentos na temperatura. Outros impactos ambientais que nós discutimos ainda anteriormente, como as queimadas, também causam efeitos como destruição do ecossistema, também emitem gases para a atmosfera, além de alterar toda a composição química dela. Outros fenômenos, como o desmatamento, podem destruir a flora e a fauna, fazendo com que animais migrem para áreas urbanas e, além de tudo, provoca um menor aproveitamento da água das chuvas. E todas essas consequências desses impactos ambientais podem afetar na incidência das doenças, para mais ou para menos, que é o que nós vamos discutir. Mas e esses vetores que eu falei? Quem são eles? Nosso amigo já falou que uma doença vetorial é uma doença que precisa de um ser para ser transmitido. Mas quem é esse ser? Pode ser insetos ou artrópodes. Esses insetos ou outros artrópodes, eles têm o papel de transportar o patógeno ou o agente etiológico dessa doença ao seu hospedeiro mamífero. São doenças, as doenças que possuem transmissão vetorial, ou seja, que são transmitidas por vetores, são doenças que, sozinha, o patógeno não conseguiria chegar ao seu hospedeiro ou esse encontro com o seu hospedeiro é mais eficaz na presença do vetor. Tudo bem? Diante dessa explicação, alguém sabe me dar um exemplo de uma doença vetorial? Dengue, zika. Agora ficou mais fácil, né? O mosquito Aedes aegypti, por exemplo, ele é o vetor de uma série de doenças virais, como a dengue, a zika, a chikungunya, ou ainda também, que é bem conhecida, a doença de Chagas, que é uma doença parasitária causada pelo Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, a via natural da infecção dele é através de um inseto, o triatomínio, que a gente conhece popularmente como barbeiro.
Então, esses vetores, eles podem ser divididos basicamente entre dois tipos. Os vetores mecânicos, que são aqueles que vão atuar simplesmente como transportador do agente etiológico das doenças, os patógenos. Um exemplo de exemplos de vetores mecânicos são as baratas, as formigas, os roedores. São aqueles que muitas vezes carregam esse patógeno, principalmente nas suas patas. E aí, ao passar por alimentos, eles podem depositar esse patógeno nos alimentos e nós, se consumirmos esse alimento contaminado, podemos nos infectar com determinadas doenças. Mas os vetores podem ser também classificados como biológicos, que são aqueles onde o patógeno, no interior do vetor, sofre modificações. Ou ele vai se multiplicar, ou ele vai se desenvolver ao longo da sua vida dentro do vetor. As doenças que nós falamos anteriormente, como essas doenças virais e a doença de Chagas, o Aedes aegypti e o triatomínio, nesse caso, eles são vetores biológicos, porque esses patógenos, que podem ser virais, bacterianos, parasitários, sofrem modificações no interior desses vetores, certo? Eles precisam dele para completar o ciclo de vida. Muitas vezes, esses vetores são escolhidos pelos patógenos por conta de uma propriedade que esses insetos possuem, outros artrópodes, que é a hematofagia. É o fato deles se alimentarem de sangue. Isso porque esses insetos usam os nutrientes contidos no sangue como fonte de energia. E, na grande maioria das vezes, o que não é uma regra, pois existem exceções, apenas as fêmeas realizam a hematofagia, porque elas precisam dos nutrientes contidos no sangue para formação dos ovos. Entretanto, esse conhecimento de que os insetos poderiam causar doenças aos seres humanos é algo relativamente novo. Foi em 1878 que esse pesquisador inglês aqui, o Patrick Manson, ele descobriu pela primeira vez que um inseto poderia transmitir doença para os seres humanos. O que ele descobriu foi que esse mosquito aqui, o Culex, que é o pernilongo que existe nas nossas casas, era capaz de transmitir uma doença parasitária causada por um parasita de nome bem complicado, né? Wuchereria bancroftide, aos seres humanos. A doença que esse parasita causa é a elefantíase, a filariose linfática. Mas, antes das descobertas desse cientista inglês, os pesquisadores tinham várias teorias para tentar explicar como essas doenças eram transmitidas, já que até então não se conhecia o fato de que insetos poderiam atuar como vetores de doenças. Um exemplo muito bom disso é a malária. A malária, sabia-se que pessoas que contraíam malária frequentemente eram aquelas que frequentavam ambientes silvestres, como florestas, pântanos, mas não sabia de como essa doença era causada. Tanto que a malária recebeu esse nome porque, do italiano, significa mau ar. Acreditava-se que era algo que estava presente ali no ar desse ambiente que poderia causar a doença aos seres humanos. Foi muito tempo depois que se descobriu que a malária, que é uma doença causada por um protozoário, o Plasmodium, era transmitida por um mosquito do gênero Anopheles. Mas, então, qual que é a relação das alterações climáticas e das doenças vetoriais? Agora que nós já conhecemos um pouquinho dos dois fatores que nós vamos estudar hoje. A grande questão é o ecossistema. O ecossistema, ele vai atuar como importantes reguladores das condições de vida. Seja porque ele é responsável por manter a biodiversidade, atua nos processos de ciclagem de água, nos estoques de carbono. E quando ocorre qualquer alteração climática dessa que nós discutimos, pode haver um desequilíbrio nesse ecossistema. Então, vejam que as doenças vetoriais, elas apresentam uma rede bem intrincada entre o hospedeiro,
que é aquele que vai ter a doença, o meio ambiente na qual aquele patógeno vive, o patógeno em si, e o vetor é o elo que une todos esses fatores. Uma vez que há um desequilíbrio em qualquer um deles, o número de casos de determinadas doenças pode ser afetado para mais ou para menos. E nós vamos discutir alguns casos. Em relação à temperatura, nós falamos que a temperatura no planeta Terra vem subindo, certo? A temperatura exerce um papel muito importante no ciclo de vida dos mosquitos. E como nós já discutimos alguns, os mosquitos são importantes vetores de várias doenças. Então eu coloquei alguns exemplos aqui. O Culex, que é o vetor da filariose linfática, que é a elefantíase. O mosquito Aedes, que a gente tanto ouve falar, que transmite uma série de doenças virais, como a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela. O mosquito Anófelis, que é o vetor da malária, e ainda o flebotomínio, que é conhecido como mosquito palha, que transmite a leishmaniose para o homem e para os animais. Então, no caso das doenças virais, o mosquito Aedes aegypti, que nós comentamos sobre o vetor o Aedes aegypti, o aumento na temperatura diminui algo muito importante que nós chamamos que é o período de incubação intrínseca. Quando a temperatura aumenta, esse período de incubação intrínseca diminui. Mas o que é esse período de incubação extrínseca? O período de incubação extrínseca é o tempo a partir do momento que o vetor se infecta, lá no momento da hematofagia, quando ele suga o sangue de uma pessoa infectada, até o momento que ele se torne um transmissor. Porque lembra, o mosquito é um vetor biológico. Então, esse vírus, aqui no caso do Aedes aegypti, os vírus que ele pode transmitir, vão ter que sofrer uma série de modificações no seu interior, até ele estar pronto para ser transmitido. No caso da dengue, por exemplo, o período de incubação extrínseca é de 8 a 12 dias. Mas conforme a temperatura sobe, esse período pode ser reduzido. Então, sabendo dessa informação, vocês acham que com o aumento da temperatura, o número de casos dessas doenças virais aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta porque esse vírus vai estar se desenvolvendo mais rápido. Com isso, a propagação da doença pode se dar mais rapidamente. Além disso, ocorrem não só modificações no vírus, mas também no mosquito. Alguns estudos já demonstraram que a temperatura em torno dos 30 graus, que é uma temperatura elevada, seria considerada a temperatura ótima para a sobrevivência desses mosquitos. Com isso, a expectativa de vida desses mosquitos podem aumentar, favorecendo ainda mais a propagação dessas doenças. No caso da malária, que também é uma doença transmitida por mosquito, ocorre mais ou menos, ocorre a mesma coisa. No aumento da temperatura, o período de incubação extrínseca é aumentado. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um estudo que mostra que quando a temperatura está a 20 graus, o período de incubação extrínseca da malária é de aproximadamente 26 dias. Aumentando 6 graus Celsius na temperatura, em torno de 26, esse período já cai para 20 dias. Aumentando também, podendo aumentar a propagação da malária nas altas temperaturas. E o contrário também é verdadeiro. A diminuição da temperatura reduz a sobrevivência do vetor, do mosquito Anófelis. E, além disso, estudos já mostraram que, em temperaturas inferiores a 20 graus, a multiplicação desse parasito, do plasmódio, ela cessa. O parasito é incapaz de se reproduzir em temperaturas inferiores a 20 graus. Então, veja que no caso dessas doenças, a temperatura afeta tanto o patógeno quanto o vetor. E a doença de Chagas? A doença de Chagas, será que ela é impactada pelas alterações na temperatura?
A doença de Chagas é uma doença parasitária causada pelo Trypanosoma cruzi. Aqui, no caso, o vetor não é um mosquito, é um outro artrópode, o triatomínio, que a gente conhece como barbeiro. O que se sabe até o momento é que, com o aumento da temperatura, o barbeiro precisa de mais sangue, ele precisa se alimentar de mais sangue para evitar a desidratação. Então, em temperaturas acima de 30 graus, aproximadamente, o consumo de sangue desse inseto precisa ser aumentado para que ele sobreviva. E gostaria de lembrar que, diferente dos mosquitos, o barbeiro ele não transmite a doença de Chagas pela picada. O barbeiro ele tem um hábito não muito educado de se alimentar e defecar ao mesmo tempo. O parasita está sendo eliminado nas fezes e, devido à coceira que a picada causa, o hospedeiro coça e favorece a penetração desse parasita. Então, com isso, vocês acham que aumentos na temperatura, devido a esses fatores que eu disse aqui, o aumento do consumo de sangue, o número de casos de doença de Chagas pode aumentar ou diminuir com o aumento da temperatura? Aumentar também. Bom, e a pluviosidade? O aumento no volume das chuvas. De que maneira será que isso pode afetar essas doenças? Os mosquitos, nós sabemos que eles têm como criadouros o que nós chamamos de coleções de água, seja pequenas ou grandes. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de criadouros, como o Culex e o Aedes, fazem os seus criadouros no que nós chamamos de depósitos de água artificial, que são as garrafas, os pneus, diferenciando entre eles quanto à qualidade dessa água. Enquanto o Culex prefere água rica em matéria orgânica, em detritos, água suja, o Aedes faz seu criadouro em recipientes artificiais contendo água limpa e parada. Já o mosquito Anopheles, por exemplo, que é comum em ambientes silvestres, tem como criadouro grandes coleções de água parada, como lagoas, represas, enquanto o flebotomínio tem como criadouro água corrente, como cachoeiras e rios. Então, quando o nível da chuva aumenta, não precisa nem dizer que isso pode afetar no criadouro dos mosquitos, já que está diretamente relacionado com a água. De maneira geral, o calor e a umidade vai favorecer o desenvolvimento das larvas, por favorecer esse desenvolvimento dos criadouros, mas também porque o alto nível de umidade pode favorecer o desenvolvimento, fazer com que essa larva chegue até o estágio adulto. E, além disso, quando a umidade diminui, há uma redução no tempo de vida desses adultos, como nós já falamos. Então, aumentos nos níveis pluviométricos também aumentam a quantidade de mosquitos, que podem atuar como vetor e aumentar o número de casos dessas doenças que eles podem transmitir. No caso da malária, existe um fator agravante. Como a malária está presente em ambiente silvestre, nas matas, nas florestas, as larvas do mosquito Anopheles, ela se alimenta do que nós chamamos de serrapilheira, que é esse depósito de matéria orgânica que fica no solo, folhas, detritos. E devido à alta umidade, o fator nutricional, o teor nutricional dessa serrapilheira aumenta com o solo úmido. E isso favorece ainda mais o desenvolvimento das larvas do mosquito Anopheles, podendo também ajudar a aumentar o número de casos da malária. E ainda, o aumento do volume da chuva pode favorecer o desenvolvimento dessas doenças de maneira indireta, uma vez que pode haver expansão da vegetação e isso faz com que aumente o número de espécies hospedeiras. Por outro lado, o aumento nos níveis pluviométricos podem causar as inundações.
Inundações poderia eliminar o habitat natural dos vetores e dos hospedeiros, fazendo com que esses vetores e hospedeiros possam migrar para áreas urbanizadas, favorecendo um contato mais íntimo com o ser humano. Vocês acham, então, que no caso das inundações, o aumento, no caso das doenças vetoriais, poderia haver aumento ou diminuição no número de casos? Aumento? Depende, né? Se essas inundações levarem à morte de hospedeiros e vetores, nesse caso poderia haver uma diminuição. Mas se esses animais, se isso favorecer a migração desses vetores ou hospedeiros para a área urbana, isso poderia aumentar o número de casos. Um exemplo muito bom disso, e que é mais ou menos semelhante, ocorre no caso das queimadas. As queimadas podem destruir tanto a fauna quanto a flora, portanto, podem levar à morte de animais, destruir o habitat natural desses animais e fazer com que eles possam migrar para áreas urbanas. No caso da doença de Chagas, ela exemplifica muito bem essa questão, porque os pesquisadores acreditam que há muitos e muitos anos atrás, a doença de Chagas era uma doença exclusivamente do ambiente silvestre, que o indivíduo humano não era um hospedeiro dessa doença. Isso porque nas florestas havia a presença do vetor e de vários mamíferos que podem atuar como hospedeiro dessa doença, mas principalmente de um reservatório. Um reservatório, que no caso da doença de Chagas é o morcego, é aquele hospedeiro que alberga o patógeno, ele tem o patógeno, mas ele não manifesta a doença. E o morcego é um reservatório importantíssimo no caso da doença de Chagas. Então, por muito tempo, acredita-se que a doença de Chagas conseguiu se manter exclusivamente ali naquele ambiente silvestre. Entretanto, com todas as mudanças que foram ocorrendo, com o desmatamento, com as queimadas, aconteceu a perda desses hospedeiros que estavam ali presentes no ambiente silvestre. Esse vetor, uma vez que perdeu ali a sua fonte de alimentação, já que ele é um inseto que faz hematofagia, que precisa de sangue, ele precisou migrar para ambientes peridomiciliares. Então, no caso do desmatamento e das queimadas, ela favorece a perda do habitat natural e faz com que esses ambientes, não só o vetor, mas também como o reservatório, nesse caso, que perdeu o seu habitat natural, migrassem para esse ambiente peridomiciliar. Com esse contato mais íntimo com o indivíduo humano, a doença de Chagas passou, então, a ser transmitida para os seres humanos. E, atualmente, se sabe que isso é um fator agravante também da doença, podendo aumentar o número de casos. E os ventos? Será que alterações climáticas que alterem os ventos podem afetar o número de casos das doenças vetoriais? Sim ou não? Sim, por quê? Como será que o vento pode afetar isso? Quem? Pode falar. Muito bem. Qual que vocês acham que é a velocidade média de um voo de um mosquito? Um palpite, vai. 20? 20 o quê? Metros? Quilômetros? 20 quilômetros por hora? Será? Alguém tem outro palpite? Pode falar. 50 quilômetros por hora? Na verdade, ele é mais rápido. É 1 metro por segundo. É bem rápido para um serzinho tão pequeno, né? Bom, a velocidade, alterações na velocidade e na direção dos ventos, elas podem sim afetar essas doenças. Para mais ou para menos?
Para mais? Depende. Nesse caso, a resposta é depende. Porque, de maneira geral, os mosquitos, eles tendem a procurar abrigo dos ventos. Então, existem velocidade dos ventos que são toleradas por eles. Dentro desse limite que os mosquitos toleram, essas alterações nos ventos poderiam favorecer a dispersão dos mosquitos, carregando esses vetores para outros locais. Nesse caso, poderia aumentar o número de casos. Por outro lado, no caso do mosquito anófeles, que é o vetor da malária, nós já dissemos que os criadouros deles são grandes coleções de água parada, como lagoas e represas. Alguns estudos já mostraram que ventos muito fortes podem provocar ondulações na superfície desses lagos, e isso pode comprometer a sobrevivência dessas larvas, porque eles gostam de água parada. Ventos muito fortes que provocam essas ondulações podem comprometer o seu desenvolvimento. Nesse caso, o número de casos de malária poderia ser reduzido. E quem nunca se sentiu nessa situação assim? Perseguido por mosquitos. Parece que a gente pode estar numa sala com 10 pessoas, parece que eles só vêm na gente, né? O que será que atrai os mosquitos? Como será que eles localizam os alvos deles? Como? Sangue doce? O seu é doce? Você já provou? O meu não é muito, não. Como? Quem? Como vocês acham, gente? Um cheiro forte de suor? CC, assim, se usar desodorante, tá legal, então. Pode ser? E aí, quais os sentidos os mosquitos têm? Visão de calor? Bom, isso depende da distância que ele está desse alvo. Em longas distâncias, aproximadamente 10 até 50 metros, os mosquitos localizam o seu alvo por uma nuvem de CO2, que a gente chama. Isso é o CO2 que nós estamos exalando durante a nossa respiração. Os mosquitos conseguem identificar esse CO2 e em longas distâncias ele consegue nos encontrar. Quando essa distância diminui, aproximadamente de 5 a 10 metros, o mosquito é capaz de nos ver. Quando ele chega mais próximo, aproximadamente 20 centímetros, aí ele já consegue identificar o calor e a umidade da nossa pele. Então é assim que ele nos localiza. Mas o que isso tem a ver com o vento que eu falei? Muitos estudos já mostraram que com essa nuvem de CO2 que nós exalamos durante a nossa respiração, ela pode ser afetada pela força dos ventos. Por quê? Quando nós estamos respirando aqui em condições normais, num ambiente fechado, essa nuvem de CO2, as moléculas de CO2, elas estão mais unidas. Essa nuvem de CO2 está mais densa. Isso facilita o trabalho dos mosquitos nos encontrarem. Mas, quando a gente está numa condição de vento muito forte, essa nuvem de CO2 exalada da nossa respiração, ela é dispersa. Então, as moléculas de CO2, elas estão mais dispersas. E isso dificulta. Então, vocês acham que ventos fortes, nesse caso, poderia aumentar ou diminuir o número de doenças transmitidas por mosquitos? Diminuir? E, por fim, eu queria falar dos carrapatos. Os carrapatos também podem atuar como vetores de doenças, seja para o homem quanto para os animais. Hoje se conhece mais de 100 espécies de carrapatos que podem transmitir doenças. Então, eu trouxe esse mapa aqui. Não precisamos nos atentar para as doenças, mas esse mapa está demonstrando 5 doenças que podem ser transmitidas por carrapatos. E o que chama atenção aqui é que juntas, essas 5 doenças, elas estão praticamente em todo o planeta. Apenas 5 doenças, existem muitas outras. Isso nos faz concluir que os carrapatos variam de acordo com o seu gênero, claro, mas eles podem se
adaptar a diferentes condições climáticas, seja de temperatura, seja de umidade, uma vez que o clima aqui no Brasil, por exemplo, é muito diferente do clima na Europa. E existem carrapatos em ambos os locais, aliás, no planeta todo. No Brasil, uma espécie de carrapato que é de extrema importância é o carrapato do gênero Amblyomma, que é o carrapato estrela. É aquele que acomete os bovinos, os equinos, o cachorro que a gente tem em casa. Ele pode transmitir, entre outras doenças, a febre maculosa, que é uma doença bacteriana, causada por uma bactéria do gênero Rickettsia. E de que maneira as alterações climáticas que a gente discutiu pode afetar no ciclo de vida desse carrapato? O carrapato, ele se desenvolve mais eficientemente no clima quente e seco, o que aqui para nós seria condizente com a nossa primavera. Isso porque esse clima vai acelerar o ciclo de desenvolvimento dele, vai tornar mais rápido e aumentar a produção de ovos. Então, aumento na temperatura e nas condições de umidade pode aumentar ou diminuir o número de carrapatos? Aumenta. E eles atuando como vetores de doença, o número dessas doenças também pode ser afetado. Então, de maneira geral, gente, o que eu queria passar para vocês é que todas essas alterações climáticas que nós comentamos são uma realidade. As perspectivas futuras não são positivas. A temperatura no planeta tende a continuar aumentando e, com isso, conhecer de que maneira esses fatores influenciam na transmissão dessas doenças é importante, principalmente para a gente identificar áreas de risco, populações vivendo em áreas de risco e, principalmente, poder nos prevenir dessas doenças de maneira geral. Então, muito obrigada, gostaria de agradecer a atenção de vocês e se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. O carrapato estrela, ele faz a doença maculosa, certo? Sim. Existe outros tipos de doença que outro carrapato podem trazer? Pode. Aqui tem alguns exemplos, que é a anaplasmose, que é uma doença causada por um carrapato do gênero Ixodes. Esse carrapato ele não é muito comum no Brasil, ele é mais comum em lugares de clima frio. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele representa um problema importantíssimo, que é a doença de Lyme. É muito conhecida, é uma doença muito grave que leva à morte. Tem também a babesiose. A babesiose é bem conhecida aqui no Brasil também, porque além do Ixodes, ela é causada por uma outra espécie e pode ser causada pelo Amblyomma também. Acomete os cães. Existe também a febre do Congo, a encefalite causada por carrapatos, são várias. E mais de 100 espécies que podem causar. Você sabe qual que é o tipo de carrapato mais comum na África? Na África, vamos ver aqui nesse mapa, ó. Na África, a maioria dos países do continente africano está nessa coloração laranja. Tem o carrapato do tipo que causa doença 3 e 4. Os carrapatos do gênero Ixodes, e esse aqui, dá para ler daí que aqui tá meio ruim. Hipcerphapulus, acho que esses aqui são os mais comuns, transmissores dessas doenças. Mas lá tem um clima parecido com o do Brasil, né? Em relação à prevenção das doenças que esses vetores causam, geral. Apesar da vacina que são algumas coisas contra bactérias, coisas assim, a gente pode vir a ter algum meio de precaução contra os próprios vetores e não com o seu patogênio, igual se fosse um repelente, por exemplo, alguma coisa assim. Bom, em relação aos mosquitos, sabe-se que o combate é extremamente difícil, né? Porque a multiplicação deles é muito intensa. O clima no Brasil favorece muito, porque nosso clima é predominantemente quente e úmido. Então, combater o mosquito realmente é muito difícil. Para
outras doenças, no caso da doença de Chagas, por exemplo, existem várias espécies de barbeiro que podem causar essa doença. Já foram feitas no Brasil várias ações para tentar combater o vetor. E, inclusive, uma espécie chamada Triatoma infestans, que é uma espécie extremamente adaptada ao espaço peridomiciliar, é considerada erradicada no Brasil hoje. Então, outras espécies ainda causam doença de Chagas, mas são espécies mais ainda ambientadas no espaço silvestre. Então, nesse caso, a importância de se combater o vetor do ambiente domiciliar reduziu muito o número de casos de doença de Chagas no Brasil. Mas, no caso dos mosquitos, o combate é muito difícil. Cabe nós prevenir da maneira como nós podemos, como você falou, no caso de repelente, telas, dessa maneira. A chuva ácida, ela ajudaria a procriação dos vetores? E aí? A chuva ácida pode ajudar a gente? Vocês acham que sim ou que não? O que é o fenômeno da chuva ácida? É por conta do excesso de poluentes, não é? Altera a composição química, estraga as plantações. E aí? Será que isso poderia afetar? Acha que sim? Bom, pensando pelo fato de que, devido ao aumento da umidade, sim. E outro fator importante seria a alteração da composição química do solo. Se essas larvas se desenvolvem, como no caso da malária, por exemplo, que as larvas se alimentam de componentes nutricionais que estão ali no solo, poderia talvez atrapalhar, né? Uma vez que esse solo vai ficar menos nutritivo para as larvas. Acho que dessa maneira poderia atrapalhar, sim. Eu não consigo pensar de uma outra forma. Eu queria perguntar sobre a poluição do ar. Uhum. O metano liberado pelos lixões faz alguma diferença significativa ou não? Também, se esse lixo não for depositado em aterros sanitários adequados, isso pode sim afetar. É uma liberação normal, assim como a gente comentou da produção dos bovinos. Sobre as substâncias químicas do mercúrio, do chumbo e do metano, pode afetar a reprodução dos vetores, aumentando ou diminuindo? No caso, eu acho que pode haver, eu creio, um mecanismo parecido com o da chuva ácida também. Você fala no solo mesmo, né? O depósito desses metais no solo. Poderia comprometer o desenvolvimento de larvas que se desenvolvem ali, se nutrem dessa matéria orgânica presente no solo. Acredito que nesse sentido poderia reduzir o desenvolvimento desses vetores. Quando a gente diz que isso compromete o desenvolvimento das larvas, a gente está pensando única e exclusivamente no vetor, né? O que a Bárbara falou e que a professora Marisa colocou, não quer dizer que isso diminuiria o número de casos diretamente, porque esses patógenos, eles estão em constante processo de adaptação, bem como os hospedeiros. A contaminação por metais talvez poderia comprometer a qualidade do solo para o desenvolvimento das larvas, mas poderia levar à morte, contaminação de lençóis freáticos e levar à morte de inúmeros animais. Então, uma vez que se perde um hospedeiro, por exemplo, esse patógeno ele precisa se desenvolver. Os animais estão em constante processo de adaptação. Nós estamos em constante processo de adaptação. Ao longo da biologia evolutiva, nós vimos que as doenças se adaptaram. Então, diante de uma situação como essa, vai haver processos adaptativos que vai ser alvo de estudos no futuro. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigada, Mayara, mais uma vez.